Bom dia, pessoal. Hoje aqui vamos com mais uma parte do manual do Day Trader. Hoje aqui vamos aplicar uma técnica chamada consolidação, bastante também disseminada pelo 1%, pelo Rissa, no fórum, que é uma técnica basicamente divulgada pelo Barry Rude, que é um livrinho que vocês também provavelmente já devem conhecer. Nesse caso, ela está sendo aplicada no mini índice Bovespa, no INJ, na série J desse ano. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte. Primeiro, como definir uma consolidação, como identificar uma consolidação e como operar essa consolidação. A primeira característica principal que a gente tem que manter em mente quando a gente fala em consolidação, a gente só vai operar a consolidação que ocorre na mínima ou na máxima do dia. Então, nesse caso aqui, a gente vê que o ativo vinha numa pernada de baixa, estava perto da mínima do dia, e a gente começou a ter essa consolidação na mínima do dia. Na verdade, o pregão abriu aqui, né, nesse candle aqui, e depois ele começou a consolidar perto da mínima. Essa aqui é do dia anterior já, esse candlezinho aqui. Começou a consolidar perto da mínima do dia, nessa região dos 69.940. Então, depois de formado o 4C, ele começou a namorar com a mínima do dia nesses dois candles aqui. Então, a gente tem uma consolidação baixista aqui. Por que baixista? Porque consolidou perto da mínima do dia. E a gente vai entrar sempre no rompimento da consolidação a favor da consolidação. Então, por exemplo, se a gente tem uma consolidação na mínima do dia, a gente vai entrar no rompimento da mesma vendido. E se a gente tivesse uma consolidação lá em cima, na máxima do dia, a gente entraria no rompimento da máxima do dia. Para definir, aqui tem alguns setups, deixa eu buscar aqui para vocês, ó. Aqui tem alguns setups de livro, basicamente, de consolidação. Então, esses são os setups perfeitos tirados do livro mencionado do Barry Rude. A gente pode ter, então, uma consolidação com candles simétricos perto da máxima ou da mínima do dia. Então, nesse caso aqui, o candle bastante pequenininho perto da mínima do dia. A entrada vendida ocorre no rompimento da mínima. A gente pode ter uma consolidação perto da mínima do dia, mas com um ligeiro topo se aproximando da mínima, que é o que a gente tem parecido aqui. A gente tem um topinho perto da mínima do dia e depois a perda logo em seguinte. Nesse caso aqui fica mais claro ver na casa da subida. Ó, a gente teve um fundo formado perto da máxima do dia, alguns candles antes de atingir essa máxima e o rompimento. Nesse caso aqui a gente teve um padrão semelhante, só que na queda. A gente teve um topo, depois alguns candles perto da mínima do dia e o rompimento para baixo. Então, esses são alguns possíveis setups de livro que a gente vai operar. Vale destacar o quê? Que quanto menor for esse range aqui, quanto mais, como é que eu posso dizer? Quanto menor for o range, quanto mais apertadinha for a consolidação, melhor é o setup para a gente. Então, melhor é o setup de venda ou de compra, tá? Então, o que tem que pensar mais ou menos é o seguinte. A gente tem aqui nesse caso aqui uma força vendedora e essa força vendedora está pressionando os preços para baixo aqui, no sentido da gravidade, poderíamos dizer assim, está pressionando os preços para baixo próximo à mínima do dia. Então, o rompimento dessa consolidação vai mostrar que a força vendedora conseguiu superar a força compradora que estava segurando os preços ainda, evitando esse rompimento. Então, é um setup bem claro de venda. Legal. Então, outra coisa importante. Como que eu posso falar que a consolidação está ocorrendo ou não? Além do fato de ter que estar na mínima do dia, isso é uma característica muito importante. Tem que estar na mínima do dia ou na máxima do dia. A gente tem que ter pelo menos 4 candles, considerando esse gráfico aqui de 5 minutos. Então a gente tem aqui nesse caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo que foi o rompimento dentro dessa pequena consolidação. Já confirma a nossa consolidação baixista aqui. E a venda pode ocorrer onde? De duas formas. A gente pode vender assim que os preços fizerem uma nova mínima. Então, nesse pavio aqui já poderia ter sido acionada a venda, que o índice já fez uma nova mínima. Ou a gente pode vender no primeiro fechamento abaixo dessa nossa consolidação aqui. Existem vantagens e desvantagens dos dois métodos e os dois são válidos. A desvantagem principal de vender nesse pavio é que o mercado pode fazer um falso rompimento e voltar para dentro e subir, por exemplo, pegando seu stop. E a desvantagem principal de vender esperando o fechamento é que pode acontecer, como é um setup muito rápido, muito forte, de descer tudo de uma vez e ficar tarde para entrar no trade. Por exemplo, desce 200, 300 pontos num candle só, já fica um pouco tarde para entrar no trade. Se acontecer de descer direto, como foi
Não nesse caso aqui, mas se acontecesse de descer direto de um candle só daqui até aqui, por exemplo, eu aconselho a ficar de fora e esperar um novo topo descendente para entrar. Então, só para revisar aqui o que a gente falou, hoje eu vou continuar de consolidação depois no próximo vídeo, mas só para revisar o que a gente falou. Primeiro, a consolidação ela é definida por no mínimo 4 candles que estão namorando basicamente a mínima ou a máxima do dia. Essa consolidação não pode ocorrer no meio dos preços do pregão. Ele tem que estar exatamente na máxima ou na mínima do dia. Isso é essencial. Um mínimo de 4 candles aqui. Quanto mais estreita for a consolidação, quanto mais apertadinha aqui, melhor é a consolidação. E a mesma coisa em relação à distância temporal aqui. Quanto mais longa for a consolidação, mais confiável ela vai ser. A venda vai se dar no rompimento da mesma. Então esse é um setup de consolidação. Aqui a gente tinha também a média móvel de 10 a favor, esse candle fechando abaixo dela, etc. Mas esse é o setup principal de consolidação. O que eu vejo que muita gente costuma errar ou costuma não prestar atenção é em relação à consolidação na mínima ou na máxima do dia. Então o pessoal vê um canal lateral assim no meio do pregão e já fala, tá consolidando. Não. A consolidação ela ocorre quando você tem essa força compradora na máxima ou essa força vendedora na mínima do dia. Bom, pessoal, por hoje é isso e até mais.